palestrante. Ele é filho de imigrantes portugueses, Benjamin Afonso, com uma cabocla amazonense estelita, fundadores da comunidade de Porto Afonso, no Alto Solimões, que deu origem ao município de Jutaí em 1958. Oficial da reserva do Exército Brasileiro, segundo-tenente R2 Infante, turma de 1976, do 1º BIS, engenheiro agrônomo, pós-graduado em Comunicação e Metodologia da Extensão Rural, especialista em projetos de reforma agrária e especialista em política e estratégia. E é professor também da UEA, Universidade do Estado do Amazonas, a quem nós passamos a palavra a partir de agora. Boa tarde a todos. Sempre fui ligado à área de desenvolvimento, extensão e desenvolvimento é comigo. Conheço todos os 62 municípios, costumo dizer que já matei carapanã em todos eles. E me deparava em muitas situações vendo um povo faminto e desde criança ouvindo que aqui era rico, que era tudo. Isso me intrigava. E eu passei a estudar. Nada melhor do que estudar história. Então, nós vamos delinear a nossa história e a história do Brasil 2 anos antes do Tratado de Tordesilhas até os momentos atuais. Não inventamos nada, pegamos um fato histórico, registramos o fato e fazemos uma análise geopolítica amazônica. Com vocês a apresentação. Muito obrigado. Latifúndios na Amazônia, das capitanias hereditárias às unidades de conservação. Tivemos o prazer e a satisfação, e, lógico, aumentou a nossa responsabilidade, ao recebermos o prefácio do nosso vice-presidente da República, general de Exército, Hamilton Mourão. Separamos 2 parágrafos desse prefácio do mesmo para trazermos a vocês. A cartilha amazônica, apresentada pelo professor Fabiano Afonso, constitui-se numa verdadeira explanação histórico-documental sobre essa região que desde sempre foi alvo do interesse mundial. Hoje nos deparamos com uma série incontável de conflitos e incertezas, os quais constatamos ao ler esta cartilha que nos mostra claramente os percentuais irregulares das ocupações ocorridas ao longo dos anos. Em 520 anos de Brasil, a Amazônia foi visivelmente menosprezada pelo poder central, servindo mais como reserva de extrativismo vegetal e mineral, ficando à margem do desenvolvimento e do progresso econômico e social do país. Do Brasil colônia ao Brasil império, prevaleceu a cobiça por riquezas naturais e a ganância dos poderosos por grandes extensões de terras. Os latifúndios se consolidaram na República e sobrevivem até os dias atuais. Os latifúndios não é exclusividade da Amazônia. Por sinal, o percentual de latifúndios na Amazônia são grandes extensões, mas nós temos 25% dos latifúndios aqui na nossa região. Nós temos 75% em outras regiões, 41% em outras, 33%, mas fala-se na Amazônia. A questão do latifúndio como se isso fosse algo inerente à Amazônia. Não, isso é algo inerente ao Brasil desde as capitanias hereditárias, como vamos ver à frente. Nesse contexto, grandes projetos criados para a região ou foram esquecidos ou acabaram falidos, ao mesmo tempo em que os projetos de colonização dão sinais de fracasso. A pouca presença federal deixa vazios nas fronteiras que são ocupados por criminosos comuns, biopiratas e traficantes. Particularmente, a presença das Forças Armadas, além da proteção militar, leva a ajuda humanitária aos povos dos rincões mais afastados dos centros de decisão do poder. Nesse contexto histórico, nós temos a Amazônia cercada de fronteiras. Vejam os ilícitos transfronteiriços. Nós temos do tráfico de arma, do tráfico de drogas, nós temos a questão ambiental, o tráfico de animais silvestres, de peixes ornamentais. Tudo acontece nas nossas fronteiras com o país, né? E há um abandono do poder central, sempre houve, com a região. A Amazônia tem essa série de problemas que estão aí
colocados. São os desafios que nós temos que vencer. Os ilícitos ambientais, o baixo desenvolvimento socioeconômico, um IDH muito baixo, a regularização fundiária. O Estado brasileiro colocou mais de 500 mil famílias assentadas e até hoje não lhes deu o título da terra. Nós temos que resolver isso aí. Não dá mais para empurrar isso com a barriga. Fatores importantes para que os países europeus se lançassem à exploração do Novo Mundo. As guerras civis religiosas provocadas pela Reforma Protestante. A busca por riquezas minerais como ouro e pedras preciosas. A necessidade de matérias-primas e especiarias como a madeira, o açúcar e as ervas do sertão. Vejam vocês o que seria a última geração de satélite da época do século XV, né? Esse era o Mapa Mundi. Foi com este Mapa Mundi que se definiu o futuro do possível país Brasil, né? Nós estamos falando ainda em 1800, ainda não tinha acontecido a descoberta do Brasil, Cabral ainda não tinha vindo por aqui, quando Espanha e Portugal simplesmente pegaram este mapa e dividiram. Vejam vocês que essa encosta que existe ali, sabia-se que tinha terras, que deveria ser o que é hoje o Brasil, mas não se tinha certeza. Tratado de Tordesilhas. Disputa entre os donos da América do Sul. A Espanha fica com a Amazônia. A área que hoje corresponde ao estado do Amazonas não pertencia a Portugal. Em 1494, nós tivemos o Tratado de Tordesilhas, que foi a divisão, né? Portugal pegou aquele Mapa Mundi e fez a divisão. O que está em verde era a concessão espanhola, o que está em amarelo, concessão portuguesa. Vejam vocês que Santa Catarina, que está lá embaixo, na parte embaixo, né, do mapa em amarelo do Brasil, é maior do que o território do Estado português. Imaginem essa imensidão de terras, de repente, naquela época, naquele século, chegando aos nobres portugueses essa imensidão de terra. O que se poderia fazer? 1500, viagem de Cabral ao Brasil, abertura de nova rota para as Índias, conquista de terras no Novo Mundo. 1534, com criação das capitanias hereditárias, tem início o sistema fundiário na colônia portuguesa dividida em 15 grandes herdades. O Brasil é um grande latifúndio, de frente para o mar e de costas para a Amazônia. Em 1500, nós pudemos ver na animação o tratado, a descoberta do Brasil. A Rota das Índias já era conhecida pelos navegantes, pelos grandes navegantes, né? Ele saiu contornando a Europa, contornava a África, né? O Cabo da Tormenta subiu e ia para as Índias pegar as especiarias. Conta a história que Portugal, na expedição de Cabral, ele pegou um temporal para os Amazônidas, né? E ele desviou a rota e veio chegar essa rota em vermelho em Porto Seguro. Posteriormente, né, dia 22 de abril, posteriormente ele continuou a sequência e foi até a África. Isso aí acontecendo, chegando na corte, e os nobres foram dividir as terras e dividir em 15 capitanias hereditárias, tá? Em 1534, ou seja, 34 anos depois de Cabral, eles resolveram fazer uma divisão. Vejam vocês a preocupação com o litoral. O mundo vivia em torno do litoral ou no litoral. E eles pegam essa faixa de terra e para dentro, entrando dentro do Brasil, a perder de vista, era léguas a perder de vista. O termo que se usa de fundiário, ele vem daí, ele vem de fundos dessas capitanias, porque não tinha fundos, era aonde chegasse o donatário da capitania era sua. E simplesmente o Brasil sempre de frente para o mar e de costa para a Amazônia. Em 1616 restavam 7 capitanias, uma delas a do Grão-Pará, englobando a Amazônia. O sistema permaneceu até 1759, quando a hereditariedade foi extinta. A denominação capitania durou até 1821, quando a maioria se tornou província.
1621. Foi criado o estado do Grão-Pará e Maranhão, com capital em São Luís e um território que compreendia os atuais estados do Amazonas, Roraima e Amapá. Esse estado era independente do Brasil e se correspondia diretamente com a coroa. Em 1616, nós tivemos a configuração. Somente 7 capitanias hereditárias prosperaram, porque a maior parte não quis vir para o Brasil, ficaram na corte. Os donatários ficaram na corte. Então, alguns vieram e, com incentivo, com formas, conseguiram avançar. Vejam vocês a dimensão do estado de São Paulo. São Paulo, 2 capitanias, é bom que se frise, que prosperaram, que foi São Paulo, está aí o exemplo, e em roxo lá, Pernambuco, que era São Vicente, né? São Paulo, nós estudamos isso rapidamente no ensino antigo primário, hoje fundamental, na tal das entradas e bandeiras, onde portugueses, onde pessoas eram contratadas para serem os bandeirantes e desbravarem o sertão. Tudo que não era litoral era chamado de sertão. E eles adentraram. Então, São Paulo, veja você que Minas Gerais está dentro do território de São Paulo. Em 1616 não existia Minas, era São Paulo, né? Não existia Paraná, Santa Catarina, os Mato Grossos, né? Tocantins, Goiás, está tudo aí dentro. Até a nossa Rondônia está lá, para vocês verem uma ideia. Como eles enxergavam como sertão. Isso em 1616. Em 1621, houve uma divisão, vamos dizer assim, na questão política, né, na corte portuguesa, e foi criado 2 estados. Pouco é falado sobre isso, mas nós éramos independentes. Esse estado em cima, né, em verde, era independente do poder brasileiro. Nós nos relacionávamos direto com a coroa, como também o Estado do Brasil, que está representado na configuração em amarelo. Em 1755 foi criada a Capitania de São José do Rio Negro, no atual Amazonas, porém ainda subordinada ao Grão-Pará. A Revolução do Porto em 1821 resultou no retorno da corte portuguesa à Europa e em mudanças geopolíticas no Brasil. Foi criada a província do Grão-Pará, abrangendo todo o norte da Amazônia. Em 1755, há uma anexação do que seria hoje o território do estado do Amazonas à província do Grão-Pará. Então, estamos na primeira configuração, aí em amarelo, né, onde nós já vemos aí a presença, né, das fortificações, né, militares, da igreja, as cruzes representando a igreja, que já começam a assumir esse sertão chamado Amazônia. Em 1821, com o retorno da corte portuguesa, né, a Portugal, houve uma nova mudança de configuração. E aí nós temos essa representação, né, do Brasil. Aí já São Paulo já está dividido em Minas, Goiás, né, o Mato Grosso ainda abrangendo Rondônia, e ficamos nessa configuração. 1835 a 1840. A cabanagem foi a maior revolta popular do Brasil e envolveu anseios políticos, sociais e libertários. Começou no Grão-Pará em 1835, chegou ao Amazonas em 1836 e foi sufocada em 1840. A população de caboclos, índios, brancos e negros queria o fim da escravidão e a repartição de terras dos latifúndios. 1850. Após ter lutado ao lado do Império na cabanagem e ser desmembrado do Grão-Pará, o Amazonas foi elevado à categoria de província em 1850. A província do Amazonas, que abrangia Roraima, ganha autonomia, mas a situação de subordinação da região ainda confronta pensamentos divergentes. Em 1835 a 1840, nós tivemos talvez a maior revolta popular brasileira, que foi a cabanagem. Se insurgiram os moradores, notadamente do estado do Pará, da região de Bragança, né, que eram as regiões mais prósperas, e não aceitaram pagar imposto. Aquela condição em que se vinculavam diretamente com a coroa portuguesa fez com que eles não aceitassem isso aí.
e houve um abafamento, né? O poder central agiu, né? E em 1850, com o fim da cabanagem, o fim da revolta da cabanagem, o Amazonas ganha a condição de província do estado do Amazonas, né? 5 de setembro, nosso famoso 5 de setembro que nós tanto festejamos. Na sequência, nós tivemos a proclamação da República e o ciclo da borracha. Em 15 de novembro de 1889, foi defendida por intelectuais, grandes latifundiários, a província do Amazonas se tornou Estado. Os barões da borracha dominaram a política local, provocando crise e disputa entre os coronéis de barranco da extinta Guarda Nacional, cujos latifúndios abrangiam até rios inteiros. Esse modelo político-econômico se consolidou durante o chamado ciclo da borracha, na Amazônia, de 1879 a 1945, concentrando poder, riquezas e terra na mão do governo e de poucas famílias. Esse modelo político-econômico, ele se manteve até de 1879 a 1945, perfazendo as duas guerras, né? Concentrando poder, riqueza e terra nas mãos dos latifundiários e de uma elite política. Liderando a Revolução de 1930, Getúlio Vargas põe fim à República Velha, assume um governo constitucional e, em 1937, dá um golpe militar, criando o Estado Novo, governando como ditador até 1945. Cria o programa A Marcha para o Oeste, voltado para o Centro-Oeste e a Amazônia. E em 1940 instala um governo itinerante em Goiás, aonde inaugura a cidade de Goiânia, capital do estado, construída em seu governo, em Belém e depois em Manaus, onde promete criar um Porto Franco para estimular o desenvolvimento industrial da capital do Amazonas. A reconquista da Amazônia. Na verdade, essa reconquista da Amazônia é porque era nossa, mas não era. Era do Brasil, mas não era. E Getúlio Vargas vem aqui no Amazonas, junto no governo, intervenção do Álvaro Maia, e ele faz um discurso muito, muito importante para nós amazônicos, que ficou registrado no dia 10 de outubro de 1940, onde ele ficou conhecido como sendo o discurso do Rio Amazonas. Vulgarizou-se a noção, hoje desautorizada, de que as terras equatoriais são impróprias à civilização, ou seja, não era para habitação, não teria, na concepção mundial que era passada para o mundo e para o brasileiro e para o amazônico aceitando isso, que aqui não viveria gente. E ele continua: os fatos e as conquistas da técnica provam o contrário e mostram com o nosso próprio exemplo como é possível, às margens do grande rio, implantar uma civilização única e peculiar, rica de elementos vitais e apta a crescer e prosperar. Nós tivemos nesse compasso de Amazônia grandes projetos internacionais, ideias mirabolantes de pessoas que não conhecem a nossa realidade e que imaginaram a solução para a Amazônia. Nós tivemos assim a Fordlândia, onde o milionário Henry Ford, né, vem em 1927 a 1945, ele monta a cidade de Fordlândia, no Pará. Lógico que não deu certo, está lá, é um esqueleto branco, né, não serviu para nada, infelizmente foi tudo jogado fora. Tivemos mais recentemente a Ilhéia Amazônia, que foi proposto pela Unesco, que era fazer um grande lago amazônico, né? E que houve uma revolta, uma contestação local, né? E foi abandonado. E mais contemporaneamente nós temos aqui o Projeto Jari, em 1967, outro norte-americano associado com um brasileiro, era o Daniel Ludwig, comprou terras no Amapá, Pará, na região do Rio Jari, e onde ele desenvolveu um projeto para a produção de celulose. Ocorre que nesse projeto de celulose, ele trouxe aquilo que dava certo em outro país, que notadamente era o Canadá, o maior produtor. E com certeza não se adaptou aqui, não deu certo, é mais um que foi para conta das tentativas de Amazônia, de internacionalização da Amazônia, e que não deu certo. Nós tivemos uma ocupação da Amazônia sempre não preservando
a sua fauna, a sua flora, sempre foi com viés de destruição. Foi assim o exemplo das minerações, o Polo Amazônia, que era um projeto nacional, né, que originou o nosso magnésio, o alumínio, né, o ferro, Carajás, tudo nasce desse Polo Amazônia, mas que não tinha o devido cuidado com a região. Era só o lucro, só levar, ainda aquele velho extrativismo ainda de 1400. Posteriormente, a Amazônia passou a ser usada como um depósito da convulsão social que se implantava no Centro-Sul-Sudeste, que são os assentamentos. Existem há mais de 50 anos. Não existe um assentamento que seja independente. Milhões são colocados aqui. Assentamento do INCRA, né, traz uma pessoa sem agricultura, sem noção de agricultura, muitas vezes com formação superior em outra área, mas para esvaziar a tensão social do Sul, e vem se abrigar na Amazônia. Passado mais de 50 anos, não existe um projeto de assentamento independente. Todos têm independência. Para piorar a situação, o enfoque que o INCRA dava, quando dava o título do colono que aqui chegava, era um título provisório, com um prazo, tipo 5 anos, né? Era uma concessão provisória, onde de 5 anos ele seria avaliado. E dessa avaliação, notem vocês, uma instituição federal exigia o desmatamento pelo menos de 50% da área que ele recebia. Ele tinha que derrubar, que era sinônimo de desenvolvimento, para a época, equivocado, plenamente errada. Essas iniciativas não foram só a nível internacional. Nós tivemos também alguns pensadores de Brasília, né, querendo pensar a Amazônia. E viemos com a tal da retomada da borracha, que foi o PROBOR, que ele se dividiu em PROBOR 1, PROBOR 2 e PROBOR 3, com valores específicos, metas a serem atingidas, e não atingiu nem 5% das metas. O que caracterizou? Nós fomos pirateados durante a Segunda Guerra Mundial pelos ingleses que levaram a nossa semente de seringueira para a Malásia. A Malásia tem um clima totalmente diferente do nosso. É tropical, mas é seco. O nosso tropical é úmido. E lá eles desenvolveram esse famoso seringal de cultivo. Com esse seringal de cultivo, onde eles adensavam o plantio de 5 metros, 6 e 6 metros, e produziram vacas leiteiras de látex de Évia. E tiveram a iniciativa de trazer para cá. Vejam vocês como é a situação da Amazônia. A seringueira, quando ela despende a sua seringa, que ela lança a sua seringa, a sua amêndoa, ela lança até 150 metros de distância. Ou seja, ela não quer ninguém perto dela. Mas, de repente, se traz adensamento, uma do lado da outra, 5, 6 metros. Resultado, usava-se um cavalo, um pé franco, um pé da região, adaptado, fizeram um enxerto, a primeira enxertia, que era da copa, uma copa que desenvolveram na Malásia, outro clima, outra condição, e que realmente era bem leitosa, e plantaram, fizeram esse enxerto. Quando começou essa copa a desenvolver, a sair as folhas, ela começou a ser atacada pelo mal das folhas, uma doença que atacou e dizimou. Para remendar e tentar salvar do PROBOR 2 para o PROBOR 3, eles inventaram uma segunda enxertia, foi inventada uma segunda. Eu desconheço em agricultura uma cultura que use 2 enxertias, essa é a primeira. Estou aprendendo, pode ser que exista. Que era uma enxertia da copa. E essa copa, de novo, não deu certo. Fizeram a enxertia, né, faziam uma embaixo, no pé franco, a outra já acima de 180, 1,80 m, e que era para a copa, mas assim também não deu certo. E foi um fracasso também o PROBOR. A Zona Franca de Manaus foi a primeira iniciativa regional, né, de amazônidas, de povo que aqui vivia e que pensa numa solução. E essa solução vem em 1966, com a presença do Marechal Castelo Branco, 26 anos depois de Getúlio Vargas ter passado aqui, ele vem e dá atenção devida à região.
nessa atenção que ele dá à região, ele é convencido por um amazonense, que era o secretário executivo do ministro do Planejamento, de realizar o primeiro seminário de desenvolvimento regional. Ele deveria se deslocar de Manaus para Belém de Catalina, mas ele é convencido a ir no navio Rosa da Fonseca, que estava a Porto, e vai para Belém, e eles vão conversando, vão discutindo. O governador Arthur Reis, né, presente na região, e vários amazonenses, uma pleiade de amazonenses que se fizeram presentes e foram, durante essa viagem, mostrando quais eram os potenciais que poderia agregar, que poderia levar a desenvolver a região. Entre eles, o Samuel Bechimol, o Isaac Sabal, o Bezecri, o Bonfim, o Valdomiro Lustosa, e muitos amazonenses que aqui vieram e conseguiram cultivar, fazer uma família próspera, uma questão comercial próspera, industrial próspera, e convenceram o Castelo Branco, Marechal Castelo Branco. Isso em dezembro de 66. Em 67, o Marechal faz o decreto e assina o decreto, o famoso 288, criando a Zona Franca de Manaus. Vejam vocês, essa foto foi feita em março desse ano, de 2020, lá em Cabedelo, onde inicia a Transamazônica. E no mesmo dia de lá nós ligamos e pedimos que foi feita à direita, né, a foto do barro em Apuí, né, no Amazonas, para mostrar que ela passa no Apuí como ela estava. É a mesma rodovia. Temos ela na Paraíba, em Cabedelo, temos o início, a placa de início, e temos ela em Apuí. Ela faz parte da logística da Amazônia, da sobrevivência da Amazônia, de levar e trazer os bens, os serviços, enfim, necessários à população. É um descaso, né? Foram passados vários anos e a estrada, a principal nossa, que é a 319, ficou sem condições de tráfego, né? Todo ano atoleiro, e gerou essa questão aí. A BR-319 faz parte do plano de logística do processo que originou a Zona Franca de Manaus e, consequentemente, o Distrito Industrial de Manaus. Ademais, lembrando a BR-230, Transamazônica, o trecho que liga a cidade de Apuí, no Amazonas, a Jacareacanga, no Pará, tem apenas 452 quilômetros. Essa, a distância que separa o desenvolvimento para as cidades do sul do Amazonas. No entanto, a Transamazônica começa em Cabedelo, na Paraíba, e vai até o Acre. O trecho do Nordeste está todo concluído. Na Amazônia, só uma parte. DENIT retoma a pavimentação da BR-319 depois de 43 anos. Mesmo tendo sido inaugurada asfaltada no ano de 1976, a degradação da rodovia BR-319 tornou-se fonte de votos para candidatos a cargos políticos pelo estado do Amazonas, associados ao governo federal ao longo dos anos. E era lembrada somente de 4 em 4 anos, quando esses candidatos buscavam votos de pessoas que almejam e dependem dessa infraestrutura necessária ao desenvolvimento econômico dos estados do Amazonas e de Roraima. Pesa a ausência do Estado. Além da pouca autonomia dos órgãos federais, a falta de amazonidade e a deficiência de funcionários efetivos que deveriam permanecer presentes na Amazônia contribuem para a proliferação de variados tipos de ilícitos na região. Exemplo: nos rincões da Amazônia, não existe a PF glamurosa das operações midiáticas. Na região, os policiais federais lutam contra as dificuldades operacionais, a solidão e a falta de apoio para combater o crime. Vejam vocês o pouco caso do poder central, hoje república, com a Amazônia. Nós temos a configuração das representações. Nós pegamos algumas representações federais, que são serviços e que não existem na região. O estado do Amazonas, para ser mais preciso, existem 62 municípios. Nós estamos aí com a configuração de 19 agências do Banco do Brasil no município, ou seja, Manaus e mais 18. E os outros? Caixa Econômica, 10. Pior, a parte ambiental,
Meio Ambiente, IBAMA, ICMBio, 4 municípios de 62 municípios. Como é que vai prestar o serviço? Como é que vai desenvolver essa região se as agências não estão no local? Não estão para o vivente da Amazônia poder acionar e solicitar esse serviço. E temos a situação da fronteira, como já mostramos anteriormente, que são ilícitos cometidos, e nós temos 3 municípios com a representação da Polícia Federal, que é Manaus, Tefé e Tabatinga. E o resto? E os outros municípios? Foi mais fácil fechar os aeroportos, né, que existiam outros aeroportos, por questões de segurança, porque não tem policial, que não tem agências para tomar em conta, fechar os aeroportos, brecando mais uma vez um desenvolvimento regional. Dívidas e devedores laranjas. Falou-se em enviar uma força-tarefa em outubro de 2019, após as queimadas, com duração inicial de 6 meses para cobrar multas ajuizadas que hoje somam 2,9 bilhões de reais. Ocorre que esse trabalho, feito por quem não conhece de fato a região, torna-se difícil, tendo em vista a atuação de laranjas e não dos proprietários reais. Isso torna o prazo de atuação dessa força-tarefa pouco tempo, para que sejam encontrados os infratores e identificados os devedores. Quem é o dono da Amazônia? Uma análise do recadastramento de imóveis rurais. Abre aspas. A incerteza sobre a situação fundiária na Amazônia brasileira tem causado conflitos sociais e dificultado a implantação de projetos de conservação e de desenvolvimento econômico na região. Fecha aspas. Estudo do Amazon, de 2008. Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e parte do Maranhão, legitimamente chamados de Amazônia Legal, com suas terras pertencentes ao governo federal, estão tomados por latifundiários e grileiros. Os conflitos e incertezas são o maior entrave à regularização fundiária. Hoje, no Brasil, nós temos uma situação de documentação de terra sempre é a mesma que tinha antes de Portugal, antes do Tratado de Tordesilhas. Não existe documentação, não existe a questão fundiária. Não há prioridade para que se faça o levantamento fundiário da região, né, e possa isso tornar massificado, que o pequeno agricultor tenha direito à sua terra, como tem no Sudeste, como tem no Sul, em outras regiões. Mas na Amazônia nós não temos essa situação. Conflitos e incertezas são o maior entrave à regularização fundiária. Tais conflitos pertinentes à incerteza na situação fundiária na Amazônia impedem o desenvolvimento socioeconômico e principalmente a conservação ambiental dessa região, uma vez que as disputas com o governo federal por terras localizadas nos estados da Amazônia Legal, partindo de pessoas com documentos falsos, bem como localizações desconhecidas ocupadas de formas ilegais, dão margens a disputas eternas, o que torna quase impossível regularizar essas terras. Vejam vocês, hoje as terras do Amazonas elas estão 60% sob domínio da União, do governo central, e a ausência total do governo federal na região. É aquela pergunta, quem é o dono da Amazônia? Nós temos aí, hoje, as unidades de conservação, que são 27%, nós temos as indígenas, que são 28%, e nós temos as terras do INCRA, que são 5%, perfazem 60%. E vejam o que restou para o estado do Amazonas, ainda na dúvida, né? Em amarelo nós temos aí 20 e poucos por cento, e 12% de terras que estão regularizadas, que são estaduais, né? Que existe matrícula, que tem algum documento. A presença militar na Amazônia. Abre aspas. O processo de ocupação da Amazônia brasileira foi historicamente construído em termos da presença militar na região. Fecha aspas. Wagner Ferreira, Unisal, São Paulo. Desde a expedição do alferes Pedro Teixeira, de 1637 a 1639, que partiu de Gurupá, no Pará, para conquistar o Rio das Amazonas, os militares têm sido responsáveis por manter e conservar a Amazônia sob o domínio brasileiro. Abre aspas. Árdua é a missão de desenvolver e defender a Amazônia. Muito mais difícil, porém, foi a de nossos antepassados de conquistá-la e mantê-la. Fecha aspas. General de Exército Rodrigo Otávio Jordão Ramos,
ex-comandante do Comando Militar da Amazônia. A evolução do efetivo militar na Amazônia foi retirada de uma palestra do general Augusto César Nardi, comandante militar da Amazônia, durante o primeiro seminário de defesa e proteção da Amazônia, em Belém do Pará, em 12 de novembro de 2019. Vejam vocês aí como esse slide ele mostra que em 1950 existiam 1.000 homens na Amazônia, 1.000 homens das Forças Armadas. Hoje, com a evolução, que está toda delineada no final do slide, nós somos quase 330.000 militares na Amazônia. Hoje, quase 30.000 militares na Amazônia. Sem aumentar efetivo, foi desativando, perceberam os militares, desde Getúlio Vargas de 40, perceberam a importância da Amazônia. E unidades do litoral, da costa brasileira, começaram a ser remontadas e passadas para a Amazônia. Foi assim com Niterói, uma brigada está aqui, outra brigada veio de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e eles foram desativando lá, diminuindo o efetivo, que não tinha necessidade, e aumentando aqui na Amazônia. Creio que começamos um jogo, né? A academia precisa se manifestar, a academia precisa aumentar o seu estudo sobre isso aí. Acho que iniciamos, né, em condições de incentivar esse estudo, trazendo esses dados, trazendo luz sobre a nossa história, né? Costumo dizer que um povo que não conhece a sua história não vai ter um presente, muito menos um futuro. Que Deus nos abençoe, que a Amazônia é nossa.